Leitura extraída da mensagem Considerando os Nossos Caminhos, William Marion Branham. Salmo 119, versículo 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Sabe, ouvi dizer que Davi escreveu esse salmo num tempo que ele estava em problemas. Davi era um homem como todos nós, tinha seus altos e baixos, e ele estava realmente em apuros. Deus não prometeu nenhum crente passar por esta vida sem problemas, mas Ele prometeu suficiente graça para cuidar. Isso é o que emociona meu coração, saber que Sua graça é suficiente. Todas as nossas fraquezas, problemas, frustrações, Deus prometeu passar conosco por isso. Isso é tudo. Sabemos que Ele conhece o caminho, como Josué disse a Israel, quando estavam para cruzar o Jordão. Ele disse: por este caminho que vocês vão passar, nunca passaram antes. Nós não viajamos por ele, mas Deus pode nos guiar. Eu posso ver Davi, sua casa estava sendo vigiada. Saul e seu exército estavam vigiando sua casa para matá-lo. Eu posso ver Davi nervosamente esfregando as mãos e caminhando para lá e para cá, de um lado para outro em seu quarto, olhando pela janela e observando cada movimento nos arbustos, pois ele não sabia em que momento uma flecha poderia assoviar pelo ar em direção ao seu peito. E foi então que lhe vieram estas palavras: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Geralmente, quando um homem se encontra em problemas, é quando ele vai pensar em Deus. É uma pena termos que esperar entrar em problemas para pensarmos nele. Mas tenho ouvido de muitas pessoas, várias que afirmaram que não eram crentes, que não acreditavam que havia um Deus. Mas eu tenho notado que estas mesmas pessoas é só se machucarem ou entrarem em problemas, como nos foi contado daquele grande ateu, Bob Ingersoll. Enquanto estava morrendo no quarto do hospital, gritou: ó Deus, se existe um Deus, tenha misericórdia de mim. Você pode dizer coisas pesadas enquanto está se sentindo bem, mas quando a morte vier bater à sua porta, você vai mudar de opinião. No decorrer de meus dias, tenho visto muitos destes homens que não se importavam com a igreja e não se importavam com Deus, e nada que fosse certo, mas deixe-os entrar em problemas. Um médico dizer que é um câncer está devorando você aos poucos. Eles vão procurar alguém para orar por eles rapidamente. Deus tem uma maneira para fazer você reconhecê-lo. Poucos meses atrás eu estava conversando com um honrado juiz de nossa cidade, que é meu amigo íntimo e que vai regularmente ao tabernáculo quando estou por lá, o juiz Botfon, de Jeffersonville, Indiana. E eu estava falando com ele sobre um garoto o qual estava lá por ter roubado um carro, preso. E eu conversei com o garoto por um tempo e ele colocou seu braço em meu ombro e disse: irmão Branham, se você conseguir que o juiz me perdoe por mais uma vez, ele disse: eu prometo a você que eu ocuparei meu lugar na escola dominical e eu estarei lá cada vez que as portas se abrirem. Bem, eu disse: filho, eu tenho pedido ao juiz muitos favores, mas você sabe, ele está sob juramento e ele tem que fazer justiça, mas eu vou falar com ele. E eu disse: senhor juiz, sua honra, senhor, seria possível o senhor perdoar esse jovem mais uma vez? Ele disse que tais e tais coisas ele faria. Eu nunca esqueço o que aquele juiz me disse. Levantou da sua mesa, veio até onde eu estava, me tomou pela mão e disse: Billy, cada homem que eu condeno à prisão quer se tornar um pregador. Ele está em apuros, mas disse: tenho visto muitos deles serem perdoados e cumprirem sua pena, e eles se esquecem de tudo isso quando se veem livres novamente. É geralmente no tempo de dificuldade que o homem busca a Deus.
Quando Israel entrava em apuros, então eles buscavam a Deus. Quando os filisteus vinham sobre eles, quando os exércitos da Síria se acampavam ao redor deles, então eles voltavam e pegavam a arca da aliança, e traziam e cantavam hinos e ofereciam sacrifícios. Mas então, quando Deus os abençoava e as suas necessidades eram todas supridas, então, como o porco volta para o lamaçal e o cão para o seu vômito, lá voltavam eles. Parece que essa é a tendência dos seres humanos. Tem que ser empurrados para algo, empurrados para adorar o Senhor. Se assentássemos nesta noite e pensássemos o que é maior que a vida eterna, diga-me que preço você daria pela vida eterna? Se você estivesse morrendo hoje à noite, com 100 bilhões de dólares no bolso, não poderia alcançar vida eterna. Você não pode comprá-la. Dinheiro é imundície aos olhos de Deus, se não for usado para o seu reino ou para alguma boa causa. Eu estava conversando com minha esposa poucos dias atrás. Depois de ter comemorado meu aniversário de 50 anos, eu disse a ela: querida, estou ficando velho e esta Bíblia eu devo colocá-la de volta nas mãos de meu garoto algum dia. E eu estava lhe falando de quando éramos jovens e eu disse: aqui estamos casados todos esses anos e parece que foi ontem. Eu disse: a vida passou tão rápido. Mas, querida, ouça isso. Se Deus viesse a esse quarto e dissesse: eu vou te dar uma escolha, você vai viver outros 50 anos e vai passar por pobreza, doenças, problemas, ser rejeitado, desprezado e ter um tempo terrível. Você vai ter que mendigar cada refeição que comer nos próximos 50 anos, mas ao final dos 50 anos você terá vida eterna. Ou eu vou te dar o mundo todo o dinheiro, e você vai voltar aos 18 anos e se tornar rei sobre o mundo por 1 milhão de anos. Mas ao final desse 1 milhão de anos, então é só isso. Eu diria: Senhor, deixe-me mendigar, ou qualquer coisa, simplesmente dê-me vida eterna. Pois haverá um tempo quando não existirá nada de mim, mas enquanto houver um Deus no céu, se eu tenho vida eterna, eu sempre viverei com Ele. Quando as eras se passarem, nós viveremos, porque somos parte de Deus, filhos e filhas de Deus. É uma pena que tenhamos que ser pressionados a certos lugares para aceitar isso. Que inimigo nós temos? Sim, um arqui-inimigo. E é bom voltar-se ao Senhor antes que esses problemas surjam. Agora, na maioria das vezes, são os problemas que fazem as pessoas virem ao Senhor, mas devemos vir antes que eles ataquem. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus derrame sobre a tua vida as mais ricas bênçãos. Deus guarde tua saúde. Deus prospere os teus caminhos e guarde a tua família. É o desejo do pastor Samuel Roldão de Oliveira, Criciúma, Santa Catarina.